nosso Deus criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Tua graça em nossas vidas, por teu amor que nos envolve, por teu Espírito Santo que nos direciona a todas as coisas. Sim, Senhor, nós queremos ver a tua graça sobre as nossas vidas, o teu amor fluindo através de nós e a tua palavra nos ensinando algo novo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Quem está conosco hoje? Pastor Jean Carlos, Pastor Jean, Fernando, Álvaro, Pastor Álvaro, boa noite. Lely, do Rio de Janeiro, aleluia. Cimeia, quem é Cimeia? Deus louvado na sua vida, Cimeia, eu já te conheço, não lembro do nome. Será que é alguma prima? Aqua Redes, André dos Reis, Yasmin e Keila, aleluia. Glória a Deus por suas vidas. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Quem escreveu ali? Minha família em Maceió. Volta ali, Rebeca. Foi, pastor Jean. Minha família em Maceió. É isso aí, pastor Jean. Sua família em Maceió. Estamos aguardando sua visita aqui. Amém? Aleluia. A Ciné colocou glória. Eu não consigo lembrar. Não é uma prima tua, não? Não, né? É prima minha? Não, é Cineia. Não é Cineia. Seja bem-vinda, Cineia, em nome de Jesus. Aleluia. Sou de Vilena, Rondônia. Sua prima. Tu é minha prima. Sua família. Amém. Boa noite. Aleluia. Vamos cantar mais uma canção antiga. Canções antigas. Paulo Franklin, boa noite. Em verdade, todos juntos, te adoramos. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Te adoramos Em espírito, em verdade. te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor.
essa é antiga. Rogério Silva, meu mano. Boa noite. Gel. Aleluia. Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou.
os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Queremos, Pai, contemplar a tua face. Queremos te ver, Senhor, dia após dia. Queremos, Senhor, a cada dia buscar a tua presença, escutar a tua voz, porque é ela que tem a direção para tudo que nós precisamos fazer nessa vida. E ainda que nós não venhamos a enxergar, Deus, ainda que nós não venhamos a compreender os teus desígnios, ainda que nós não venhamos a compreender a tua vontade, nós cremos e nós vamos obedecer a tua direção para as nossas vidas. Nós vamos confiar e ser fiéis, porque é assim que nós aprendemos com o Senhor, permanecer fiel à tua palavra, porque ela se cumpre. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi ordenada. Por isso nós te louvamos, Pai, porque o Espírito Santo nos dá a condição de enxergar o Senhor cada vez mais. Aleluia! Aleluia! Alguém mais? Amém. Essa canção que nós vamos cantar agora se chama Você Me Leva ao Deserto. Muitas vezes nós ficamos preocupados ou estressados ou sem compreender a escassez ou a dificuldade que tem em nossas vidas, mas, queridos, Deus quer nos ensinar o tempo todo. O tempo todo Ele tem um propósito estabelecido. Tudo que a gente precisa é manter firme, mesmo no deserto. Ele nos leva ao deserto para nos falar de amor, para nos mostrar quem Ele é para as nossas vidas. Então não é para a gente ficar estressado na dificuldade, é para a gente descansar. Descansar sabendo que Ele tem tudo sob controle. Amém? Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos. Eu afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais
acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, para me mostrar que Deus, eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Rebeca, traz água pra mim. Glória a Deus. Essa não, filho. Para buscar o café. Amém? Louva a Deus por sua vida, por estar conosco aqui nesta noite. Hoje nós vamos aprender a palavra. Deus tem algo a nos ensinar nessa noite. Algo sobre o cuidado de Deus, algo que tem a ver com essa canção. De estar no deserto, quando parece que tudo está desandando, a gente precisa confiar, permanecer na direção que Deus deu pra gente. Porque nessa direção que está o propósito dele. Amém? Amém. Vamos orar pelas ofertas? Se você tem o desejo de ofertar ao Senhor nessa noite, feche a sua mão como se estivesse com uma oferta na sua mão. E aí você pode escolher um lugar para você depositar essa oferta, uma igreja, um pastor, um ministério. Lembra que Deus falar do seu coração. A bênção começa com um propósito. Mesmo que você não tenha nada na mão, mas você coloca um propósito. Deus, eu quero ser um ajudador no teu reino. Deus, eu quero ver as vidas transformadas. Deus, eu quero ser um semeador para que a tua palavra seja propagada. E aí, quando nós fazemos assim, a semente que nós plantamos, ela encontra uma terra boa e frutifica. Amém? Eu vou orar por sua semente agora. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada oferta alçada ao Senhor nesta noite, cada coração com o propósito de ofertar ao Senhor nesta noite. Nós colocamos diante de Ti, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor, segundo as Suas riquezas, tem suprido todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós temos alguns sonhos, alguns desejos, algumas coisas da nossa alma e ficamos nos inquietando por essas coisas. Mas tudo que nós precisamos é parar, observar ao nosso redor e perceber que o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural e poderosa. Nós Te louvamos por isso, Pai. Nós Te louvamos, no nome de Jesus. Abençoamos cada semente ofertada ao Senhor nesta noite, para que ela venha produzir 100 vezes mais
para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você podia trazer o café. Molhar a garganta. Aleluia. Eu quero falar com você, com todos nós, sobre alguém na Bíblia que chama muito a atenção pela paciência e pela fidelidade do coração dele. Abra sua Bíblia em Gênesis 39. Hoje nós vamos falar sobre José. José do Egito, como muitos pensam. Mas José nunca foi do Egito. Ele estava no Egito, mas ele não era do Egito. José, filho de Israel, servo do Deus vivo. José não era do Egito? Não. Semana passada nós lemos os heróis da fé em Hebreus 11. Amém? Tá bom o áudio? Estão escutando bem? Amém? Tá dando para escutar tranquilo? A captação do áudio? Se estiver baixo, fala que a gente puxa a câmera mais para perto. Amém? Lely, Gel, Paulo, observa aí se está ok o áudio. Em Hebreus 11, ele fala também sobre José. E ele fala assim, Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Vou marcar aqui, marque na sua Bíblia. Aqui não fala que pela fé José interpretou o sonho de Faraó. Aqui não fala que pela fé José suportou na casa de Potifar. Aqui não fala que pela fé José permaneceu como prisioneiro. Servidos um cafezinho? Aqui fala que pela fé José deu ordem quanto à saída do Egito, que principalmente levassem os seus ossos. Por quê? Então, se você não conhece a história de José, eu vou passar aqui algumas partes. 39. Vai acompanhando aí. Gênesis 39. Eu anotei algumas coisas aqui que Deus falou comigo hoje, enquanto eu estava em adoração e orando em línguas e meditando. Eu estava ministrando ao meu coração sobre algo interessante sobre José. As pessoas falam muito sobre José, 39. sobre a prosperidade. Isso, Gênesis 39. As pessoas falam muito de José, sobre José interpretou o sonho de Faraó, e um dia ele acordou prisioneiro, e quando dormiu, já era o segundo homem mais poderoso do planeta, naquela época. E as pessoas ficam admiradas disso, como Deus colocou José numa prosperidade. Como Deus colocou José, nós tirou José daquela situação de pobreza e levou para uma situação de prosperidade. A primeira coisa que eu vou dizer para você é, José nunca foi pobre. Nunca.
Ah, mas é porque José tinha uma herança lá do pai dele. Ele podia voltar lá e tomar a sua herança. Também não. As pessoas chamam José de um homem... José é o sonhador. José é do Egito. José é o sonhador porque ele tinha sonhos. E algumas pessoas atribuem o fato de José chegar a essa condição de bênção por causa do dom que havia nele de sonhar e de interpretar os sonhos. Não. Não era o dom de interpretar sonhos que fez José chegar nesse lugar. Até porque foi o dom de interpretações, quando ele teve um sonho em relação aos irmãos que se dobraram diante dele. E os irmãos ficaram com ciúmes, que levou ele para o Egito. Então, no começo, o dom de interpretar sonhos só trouxe dificuldades para ele. Ah, mas porque Deus queria levar José para o Egito para fazer José ficar rico. Não. Nós temos o costume de limitar os propósitos de Deus dentro da nossa visão, dentro do nosso plano, dentro do nosso campo de visão. Nós temos uma limitação, nós raciocinamos e imaginamos até determinada condição à frente. Nós conseguimos calcular algumas possibilidades das nossas vidas. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquela faculdade, porque essa profissão ganha tanto, eu posso, com esse emprego aqui, montar aquele negócio que isso vai dar tanto. Isso são coisas que todos nós fazemos e não é errado fazer. O coração do homem faz planos. Mas quando nós buscamos a direção de Deus, muitas vezes Deus dá para a gente uma direção que a gente não entende direito. A gente fica meio confuso. E na maioria das vezes a gente não anda nessa direção. Quando a gente não anda nessa direção, nós abortamos todos os propósitos do plano de Deus para as nossas vidas. Nós podemos abortar? Algumas pessoas falam assim, mas os planos de Deus não são frustrados. Não, não são. Só que o plano de Deus, ele envolve algo muito maior do que simplesmente a minha vida. Porque para a minha vida, Deus deu a escolha. Ele me deu a condição de escolher se eu ando ou não no propósito dele. Para a minha vida, eu escolho se eu escuto ou não a direção dele. Desde Adão foi assim. O plano de Deus para Adão era um. E Deus colocou Adão lá. E Adão, naquele dia que pecou, fugiu do propósito, do plano, errou. Só que o plano de Deus estava maior do que isso. Porque Deus enxergou além. Deus enxergou além do que aquilo que vai acontecer ainda, porque Deus já está no futuro. Porque Ele está no presente, Ele está no passado, Ele está no futuro. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Porque Ele não tem tempo. Então o que aconteceu aqui com José? Primeira coisa, havia um propósito no coração de Deus maior do que simplesmente levar José para o Egito para fazer ele próspero. E nós vamos ver isso mais no final. Mas segundo, havia uma condição no coração de José que era fundamental. Fundamental. José foi criado por Jacó, um homem que passou por muitos erros e depois teve um encontro com Deus e foi transformado, e o nome dele foi mudado. E ele passava essa história para todos os seus filhos. De Rúben a Benjamim, todos conheciam quem era Jacó e como Deus tinha falado com Jacó. E tudo que Jacó passou. E os livramentos que Deus deu a Jacó. E como Deus mudou o nome de Jacó. Mas em José, que era o 12º filho, nem era o primeiro, nem era o último, era o 12º, havia uma condição diferente. José, ele tinha um amor, um apego, uma intimidade, um desejo de estar mais perto de Deus. O coração dele estava perto de Deus.
Versículo 1 de Gênesis 39 fala assim: José foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Ele comprou José. Então José era um escravo. O que é que o escravo tem de seu? O que é que o escravo tem de propriedade? Do escravo nem o próprio corpo é dele. Nem o próprio corpo ele tem como dele. Por quê? Porque ele pertence ao outro. A vida dele pertence ao Senhor. Mas no versículo 2 fala assim: e o Senhor era com José, que foi feito um varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Como que pode um escravo ser próspero? Como pode um escravo ser próspero se ele não tem nada? Se ele não possui bem nenhum? Nosso problema é que nós ficamos condicionando a prosperidade, condicionando o cuidado e o propósito de Deus às bênçãos materiais que Ele pode nos oferecer. E essa a operação de Deus que vai bem mais além. E José estava lá, só que José estava com o Senhor. Mesmo no Egito, mesmo sendo traído por seus irmãos, mesmo longe de casa, numa outra nação que falava outra língua, sendo escravo, José estava com o Senhor. E tudo que José colocava a mão, prosperava. Vendo, pois, versículo 3, que o seu Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. E José achou graça aos seus olhos e servia ele e a sua casa, e entregou Potifar em suas mãos tudo o que tinha. Potifar achou em José um servo fiel, um trabalhador digno de confiança. Por quê? Porque fidelidade e honra são características de Deus, e isso estava em José. Independente se ele era escravo ou não, isso estava nele. E Potifar viu isso, e tudo que José fazia era abençoar. Eu fico triste hoje quando nós vemos filhos de Deus que não sabem andar em honra e em fidelidade, que não sabem andar em verdade, não tem essas características do pai. Esse é um princípio para entender por que José era abençoado em tudo que fazia. E muitas pessoas acham hoje que ser abençoado como José é quando de repente Deus tira você da pobreza e coloca você na riqueza. Não, queridos, isso foi só um momento. Era o Senhor com José em todo o tempo. José, quando escravo, Deus era com José, mesmo nas circunstâncias de escravo, mas ele era abençoado. Ele era próspero. Tudo que ele colocava dava certo. Por quê? Por causa dele? Por causa de um dom de visão? Não, foi o dom de visão que fez ele ficar escravo. Por causa da presença do Senhor sobre José. Porque era o Senhor com José. Amém? Caminha um pouquinho mais. Gênesis 39, 9. Quando a mulher de Potifar, vendo que José tomava conta de tudo, que José era novo, que José era bonito, chegou para José e falou assim: ei José, vamos fazer um acerto, a gente mata Potifar e você fica acima de tudo, eu fico sendo sua mulher. Isso era muito fácil de fazer, e era o óbvio: eu mato o Senhor, ele deixou tudo nas minhas mãos, eu domino todas as coisas. É igual a história de Raabe que nós falamos no domingo passado. Era muito fácil Raabe entregar os espiões na mão do rei. Mas ela enxergou além. Ela enxergou o Deus que manda no céu, manda na terra. Quando José, aqui ó, que ele falou para a mulher: não há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, que é a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José aqui nesse versículo, ele não estava preocupado com Potifar. Como é que eu posso fazer isso com meu Senhor? Como é que eu posso trair ele?
José falou assim, como é que eu posso trair o meu Deus? Deu para entender a diferença? Uma diferença é você estar preocupado com aquela pessoa. Mas aí de repente vem outra, de repente você encontra uma circunstância que você não está preocupado com a pessoa e você vai e comete um ato de traição, um ato de infidelidade, porque você acha justo, já que você sofreu tanto. Mas José disse assim, como é que eu posso fazer isso com esse Deus que está comigo? Porque a bênção sobre a minha vida está mediante a condição de que era o Senhor com José. No momento que José traísse Potifar, ele sabia que a bênção do Senhor sobre a vida dele, e aquilo que tudo que ele coloca a mão fosse abençoado, ele ia perder isso. O que aconteceu então? A partir daí, José foi armado uma situação, como a gente diz na gíria, armaram um cocó para José, a mulher de Potifar, e ele foi traído pela mulher, com qual ele não quis trair, e ela acusou ele de assédio sexual, e Potifar acreditou na mulher, óbvio, é a mulher dele, e José foi para a prisão. Versículo 21 de Gênesis 39. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, carcereiro principal, carcereiro-chefe. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Se já não bastasse ser escravo, José agora era presidiário. E lá estava José preso. E o Senhor era com José no cárcere. Queridos, pensa um lugar na sua vida de dificuldade onde Deus não possa estar com você. Onde Deus te abandone, onde Deus deixe de lado, onde Deus fuja, onde Deus esqueça de você. O problema não está em Deus. Sabe por que o Senhor era com José? Porque José buscava a face do Senhor. José escutou de Jacó, quando ele estava fugindo do irmão, indo para Betel, ou indo para Arã, e chegou num lugar chamado Betel, que ele colocou a pedra na cabeça para dormir e viu a escada. Jacó falou para José de tudo que aconteceu com ele e Labão, o seu sogro. Jacó falou para José no dia que ele passou o val de Jaboque, e ele lutou com o anjo porque ele precisava mudar quem ele era, a estrutura dele de vida precisava ser quebrada, ele precisava ser transformado. E tudo isso ficou na cabeça de José, e José falou assim, poxa, não adianta para onde eu vá, o que eu vou fazer, o que eu preciso é estar com o Senhor. E isso foi tudo que Deus quis para cumprir em José o seu propósito. Porque o propósito de Deus em José não tinha a ver com salvar o Egito do período de fome. O propósito de Deus com José não tinha a ver simplesmente com livrar o povo da fome que havia lá na frente. Então qual era o propósito que havia em José? Antes de nós chegarmos no propósito que havia em Deus através de José, eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Se você tem uma dificuldade na sua vida, se você tem uma dúvida numa situação, se você não sabe por que as coisas estão ruins, a dificuldade que há sobre você, a única maneira de você sair dessa situação é você buscando a presença de Deus. Sendo o Senhor junto com você, assim como foi com José, mesmo que você esteja numa prisão, mesmo que você esteja numa encruzilhada, num imbé, num aperreio, num laço, não seja lá o que for, que prende a sua vida. Escutar a direção de Deus é a primeira coisa. Segundo,
Essa direção de Deus, ela pode ser não muito clara, ela pode ser algo que você não consegue enxergar. Por que Deus mandou eu fazer isso? Por que Deus deu essa direção? Se parece que com esse passo está tudo desandando. Porque Deus, ele enxerga à frente. Muito mais à frente. Bem além. E aí você fala assim: ah, mas Deus levou José para o Egito porque vinha uma fome sobre a terra e Deus então queria livrar o povo de Israel da fome. Então Deus levou José para o Egito e aí organizou toda aquela questão das vacas magras, das vacas gordas. José então se tornou o senhor do Egito, o governador do Egito, e aí o povo veio e o povo não morreu de fome. Esaú, que era pai de Jacó, Isaac, aí a gente confunde o nome na cabeça. Esaú era irmão, Isaac era pai de Jacó. E se você voltar lá em Gênesis, eu acho que é Gênesis 12, fala assim que havia fome na terra, como foi nos dias de Abraão. E Deus falou para Isaac assim: não desce. 26. Eu não vou ler não, só para mencionar. Em Gênesis 26, e Isaac ia então descer para o Egito. Deus falou assim: não desce, mas fica nessa terra. E Isaac naquela terra plantou numa terra de fome e colheu 6 vezes mais. Se Deus ensinou a Isaac a plantar na terra e a colher, então por que Deus permitiu que José fosse para o Egito? Era para livrar o povo da fome? Não. Tinha um propósito maior. Aí a gente pensa no propósito de livrar a vida somente das pessoas. Mas os propósitos de Deus, elas são maiores, elas são propósitos espirituais, são propósitos que englobam muito mais coisas. Sabe o que Deus queria ao levar José para o Egito? O sonho de José dizia respeito a ele. O sonho que ele teve, em que os irmãos se prostravam diante dele. E isso aconteceu depois, no período em que os irmãos vieram até ele para poder comprar comida e não o conheceram, e ele perdoou os irmãos. E os irmãos se prostraram diante dele. Isso está em Gênesis, já no finalzinho de Gênesis. Gênesis 50, 18. Depois vieram também os irmãos e se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Já no final, antes da morte de José. José, ele nunca foi do Egito. José entendeu que o propósito de Deus era além do Egito. Tanto é que qual foi a ordem que ele deu para os filhos dele e para todo o povo que ainda estava lá? Ele falou assim, ó, Gênesis 50, 24. E José disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele falou assim: tem uma outra terra que não é essa. Ainda que aqui seja bom, ainda que nós sejamos ricos aqui, ainda que nós sejamos todos bem, eu vou morrer, mas nós não podemos nos contentar com essa terra do Egito. Ainda que Deus nos dê prosperidade no Egito, mas nós não podemos ficar aqui. Tem um outro lugar para qual nós devemos ir. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará o Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Não deixe os meus ossos nesse lugar. Jacó morreu no Egito, alguns capítulos atrás. E José então foi lá enterrar Jacó, onde estava Abraão enterrado. E ele falou para os irmãos dele: quando eu morrer, quando Deus tirar vocês daqui, quando Deus nos visitar, não deixe os meus ossos na terra do Egito, porque aqui não é o lugar para ficar, não é o lugar para permanecer.
Nós não devemos nos contentar com o Egito, ainda que seja próspero. Não foi essa a visão que Deus me deu. Não foi a visão daqui, do Egito, desse ambiente. Deus me deu uma visão muito mais além. Deus me deu a visão da terra prometida, da Jerusalém celestial, do reino dos céus. A visão de Deus em nós, a palavra de Deus em nós, ela vai além do natural, ela é espiritual, ela é eterna, ela é superior. Tanto é que quando Deus levou esse povo para o Egito, não foi para livrar eles da fome. Sabe por que Deus levou o povo para o Egito? Deus levou o povo para o Egito para ensinar uma coisa que aconteceu no Egito, no último dia que eles estavam no Egito. Quem lembra? Dos que estão aqui ou dos que estão aí? Deus levou o povo para o Egito, porque Deus queria, lá no Egito, instituir a Páscoa. Deus queria ensinar o povo libertação. Deus queria ensinar o povo que é redenção. Deus queria ensinar o povo que é o sacrifício do Cordeiro. Porque a Páscoa que Deus ensinou ao povo quando libertou eles do Egito foi a mesma Páscoa que Deus ensinou lá atrás e veio se cumprir em Jesus, que é o Cordeiro Santo, que é a mesma Páscoa da qual nós passamos quando nós morremos na cruz e nascemos de novo. Porque do mesmo jeito que o povo foi liberto do Egito pelo sangue, nós somos libertos quando passamos pelo sangue de Jesus. Então a visão de Deus não estava limitada ao Egito, ou à riqueza, ou a não morrer de fome. Porque Deus, ele pode fazer as pessoas, Deus pode das pedras fazer filhos a Abraão, Jesus falou. Deus pode tirar alimento de qualquer coisa, Deus pode criar todas as coisas. Então o que Deus estava planejando quando José foi para o Egito? E José, ele enxergou isso. Tanto é que ele não quis ficar no Egito. José, ele enxergou que havia algo diferente, maior para a vida dele. E durante o tempo que ele estava no Egito, que ele se vestia como egípcio, que ele era senhor lá, governador do Egito, ele estava lá, mas ele não era de lá. Querido, nós andamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós caminhamos sobre a terra, desfrutamos das coisas, relógios, roupas, casa, carro, comida, avião, jatinho. O que mais tem de coisa aí no mundo? Qualquer dessas coisas, iate, comidas. São coisas do mundo nas quais nós desfrutamos dela, que não nos fazem falta, porque Deus supre todas as necessidades. Só que não é isso que deve prender o nosso coração, a nossa vida, porque existe algo maior, existe algo eterno, existe um reino de Deus. E Deus, ele move as circunstâncias, nós às vezes achamos que nós estamos vendo aqui um momento, uma circunstância. Nós estamos enxergando até onde os nossos olhos podem vir, mas Deus quer fazer algo maior nas nossas vidas. Porque ele enxerga o maior. Então, um ponto de obediência a Deus, um ponto de obediência a Deus hoje, de fé, sem eu enxergar o que está na frente, mas por fé, porque Deus me falou que é para pisar nesse canto, um ponto de obediência a Deus hoje, traz toda uma situação para se cumprir lá na frente. Gera toda uma circunstância. Então, às vezes, são coisas simples que a gente não leva em consideração. Por exemplo, eu conheci Deus através da minha família, porque eu tenho um bisavô que era pastor. E meu bisavô, ele morava no Recife. E já depois de, sei lá, quase uns 50 anos, eu não lembro exatamente, Lely deve lembrar, ele foi morar no interior da Bahia. Ele saiu de um polo urbano, numa condição já estável, e foi morar num lugar que não tinha nada, para ser pastor, escutando uma direção de Deus para ser pastor num lugar que nem município era uma vila de fazenda, que na época se chamava Tabocas, depois começou a chamar Itamari. Só que lá, meu pai foi criado por ele lá, pelo meu avô, e lá ele conheceu a minha mãe, e lá eu nasci, e eu estou aqui hoje. Então, se eu estou aqui hoje, se eu conheci Deus, estou falando desse Deus para você, é porque há 60, sei lá, 70 anos atrás, Deus moveu uma pessoa, deu uma palavra de uma pessoa para ir para lá, para gerar toda uma condição para eu estar aqui hoje. E o que eu estou falando aqui hoje, o que é que pode gerar mais para frente? A palavra que eu prego hoje. Eu não sei, meu avô não teve como enxergar eu sendo pastor.
Apesar de que eu estive com ele quando era novo. Ele orou por mim quando eu era novo. Só que ele não me enxergou pastor naquela época. Mas o ato de fé dele me trouxe até aqui. Até porque dos filhos dele... Na verdade não foi meu avô, foi meu bisavô, desculpe. Os filhos dele, nenhum deles assumiu o chamado pastoral. Dos netos, temos 2 pastores, né? Eu e Lucilene. Dos netos nós temos 2 pastores, eu e a pastora Lucilene. Aliás, a Lucilene, pastora Lucilene Rodrigues, ela é neta, é pastora, e eu sou bisneto. Então como enxergar isso? Ele não tinha como enxergar, apesar de que ele foi obediente, porque ele tinha uma fidelidade a Deus no coração dele, como tinha José. E eu procuro ter essa fidelidade hoje. Não só como pastor, e aí eu vou buscar você em outra condição. Não é só pelo fato de ser pastor, do chamado da igreja. Para todas as coisas da sua vida, Deus está organizando um propósito. Porque as besteiras que você faz hoje, elas têm uma consequência no final. Os erros, as ratadas que você dá na vida hoje, quem é mais velho sabe disso. Poxa, lá atrás eu podia ter feito tanta coisa diferente, mas e se eu fizesse assim? Mas se eu fizesse assado? Se eu fosse por aquele caminho? Se eu não tivesse feito aquela... Eu ia dizer, mas não posso dizer não, né? Aquela palavra com M. Se eu não tivesse feito aquela burrada. Se eu não tivesse feito aquela burrice que eu fiz lá atrás, o que poderia ter acontecido? E aí que entra a direção. Deus hoje, nesse momento, Ele quer dar uma palavra para você, para dizer assim, siga por esse caminho, não faça essa burrada. Não vá nisso aqui, porque eu tenho um propósito para você. Mas isso é uma escolha. José poderia ter escolhido não servir a Deus e ter morrido no Egito, ninguém falava. E a história dizia assim, e José foi para o Egito e lá morreu. Pronto. Poderia ter acontecido isso? Poderia. E o plano de Deus? Deus usaria outro. Uma outra geração, uma outra descendência. Deus usa quem Ele quer, querido. O plano dele não é frustrado. E Ele escolhe pessoas para poder andar nesse plano. Só que Ele agora escolheu a nós, Ele agora escolheu a mim, escolheu a você. Esse é o momento. Por quê? Porque nós estamos aqui, escutando essa palavra, procurando entender. Deus quer falar conosco agora, uma direção para a gente agora, que vai resolver algo lá na frente. Não existe coincidência em Deus. Tudo está dentro de um propósito dele. O que existe é, ou eu estou no propósito, ou eu estou fora do propósito. Você acha que nessa história que eu contei do meu bisavô, quantos netos, quantos bisnetos e quantos filhos Deus não quis usar nesses 60 anos? E sabe por que Deus não usou? Porque eles não quiseram. Meu pai, meus tios, muitos primos, não quiseram. Mas ainda há tempo. Deus tem esse propósito. Por quê? Porque o plano de Deus ele vai bem além da vida, da idade, do tempo. Poxa, Deus foi usar Moisés com quantos anos? Com 80. Uma vez uma irmã chegou para mim e perguntou assim, pastor, eu estou preocupada porque eu estou com 40 anos e eu não assumi o meu ministério ainda. Eu falei assim, irmã, tá lembrada? Falei, irmã, fica calma, porque com 40 anos Moisés ainda estava matando o egípcio. Ele ainda foi para o deserto, passou mais 40, com 80, quando ele estava velho, foi que Deus foi usar ele. Trouxe, passou mais 40, manso, rodando sobre a terra. E ele morreu com 120, então não esquenta com o tempo, não. Quantos relatos nós temos de homens de Deus que começaram a ter um inglês, pregador chamado, um avivalista inglês chamado Smith Wigglesworth, ele se converteu com 42 anos. E pregou numa condição que mudou a Inglaterra, mudou o mundo. Pesquise sobre a vida dele que você vai entender. Smith Wigglesworth. Com 45 anos, eu acho que já passou meu tempo. Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a Ele. Poxa, quanto tempo Jesus pregou sobre a terra? Jesus pregou 3 anos, querido. 3 anos. Mas por que esses 3 anos foram tão eficazes? Porque nesses 3 anos... Ele deixou Deus fazer na vida dele. Só. Nós vamos precisar reconectar. Porque já deu a hora do WhatsApp. E aí eu quero que você volte aqui para a gente terminar essa mensagem. Desculpa, do Instagram. Volte de novo. Vamos reconectar, ok? Novamente. Agora, 10 segundos.
9, 8, Chega, né? 7. É porque ele tem 1 hora o Instagram. Aleluia, Jesus. Achou no lugar de espelhar, né? Tá aí, tá? Tem quantos já? Quem já tem? Eu não tô conseguindo enxergar. Eu sou que tá gravando tudo. Pra gente continuar. Oi? Tá gravando tudo. Tá, depois eu digo. Mas você tá falando de 10 em 10 minutos, né? Teve um que eu esqueci. Aí ficou praticamente 20 minutos. Ah, tá aí? Tranquilo, tudo Vai bom. conectar que eu preciso ver. Maravilhoso. Você não tá achando que é? Não, eu tô onde exatamente você tá conectado, só que não. Não tá conectando também? Não tá espelhando? Peraí. Não, aqui não tá conectando na internet. Às vezes já tá o centro. Quem já tá online aí? Eu saiba que vocês estão. Se não tiver, tá gravando. Sim. Foi? Ainda não. Chura, Não tá espelhando, é? Não. Já tem gente online? Paulo, o que mais? Nós queremos falar através dessa mensagem para você. Nós estamos falando sobre José, sobre como o propósito de Deus ele foi além, bem além do simples fato de livrar o povo da fome que estava sobre a terra, ou de mostrar para os irmãos de José o cumprimento do sonho. Esses sonhos eles estavam limitados a um tempo, a uma condição. Só que o propósito de Deus estava bem além disso. O propósito de Deus em José ir para o Egito, estabelecer uma Páscoa, ensinar sobre Jesus. O propósito de Deus, a palavra dele, ela vai bem além. Então, quando você escutar algo de Deus na sua vida, você precisa entender que aquela palavra de Deus, ela tem um cuidado para você, que vai além da sua circunstância. Quando Deus fala algo ao seu coração, você precisa prestar atenção de que aquele propósito de Deus, ela está atrelado a várias outras situações que Deus é soberano para enxergar isso pleno. Quando Jesus foi para a cruz, não era só a ressurreição. Poxa, ele pensou em mim, ele pensou nas pessoas todas que iriam morrer se ele não fizesse aquilo, que iriam para o inferno se ele não fizesse aquele ato. Quando Deus enviou Jesus, ele enxergou toda a condição. E quando lá no Gênesis Deus falou para Jesus, sobre Jesus, quando falou assim para a mulher, você vai ter um descendente e ela será inimigo da serpente, a serpente vai ferir no calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça. Quando ele falou sobre Jesus lá atrás, ele já estava enxergando todo o propósito. Então, queridos, a palavra ela é verdadeira, ela sempre se cumpre. Aquilo que está escrito na Bíblia, toda a direção, aquilo que Jesus falou sobre os fins dos tempos, sobre a salvação, sobre a volta dele, sobre o estar seguro na rocha, sobre o descansar, sobre o não andar ansioso, está tudo escrito para a gente. Para a gente fazer o quê? Para a gente confiar e andar nessa direção. E andar na direção que ele tem para nós. Então, voltando lá para Hebreus 11, nós vamos ler de novo o versículo que a gente leu no começo. Amém? Hebreus 11. Está espelhando não, Rebeca? Desliga e liga o
Chromecast para ver. Desliga e liga a televisão. Hebreus 11, 22, que foi o versículo que a gente leu no começo. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, José enxergou além. Se você ler aqui, no começo de Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento, Hebreus 11 primeiro, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Versículo 13 de Hebreus, todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas, vendo-as de longe, crendo nelas, e abraçando-as. A fé faz você ver, crer e abraçar aquilo que não chegou ainda. Amém? Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E aí, versículo 15, ele fala aqui, ó, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, se chamar seu Deus, porque já preparou uma cidade. Tudo está consumado em Deus. Tudo está consumado. Quando Jesus morreu naquela cruz, que ele disse, está consumado. Todo o propósito eterno de Deus, de convergir todas as coisas em Jesus, de cuidar de tudo, o propósito que não está limitado ao tempo, o propósito eterno, o plano de Deus que não é frustrado, está todo cumprido já. Aquilo que é de Deus está tudo estabelecido e cada coisa vai se cumprir no seu determinado tempo. Isso é predestinação? Não. Isso é um propósito estabelecido. Por que não é predestinação? Porque predestinação fala de algo pessoal. Como se eu não pudesse escolher se eu vou ser salvo ou não. E isso não existe. Eu posso escolher se eu vou ser salvo ou não. Eu posso escolher se eu entro ou não nesse propósito. Eu posso escolher se eu entro ou não na vontade de Deus. Eu posso escolher se eu ando ou não com Deus. Eu posso escolher se eu vou ser abençoado como José foi ou não. Só que eu volto a dizer mais uma vez aqui, a bênção de José não estava associada ao fato dele ficar rico, dele ficar governador do Egito. A bênção do José estava associada ao fato de que era o Senhor com José, na casa de Potifar, como prisioneiro ou como governador, era o Senhor de José em todos os cantos. E em todos os cantos o Senhor fazia ele prosperar. Por causa do dom? Não. Por causa de que o José procurava a presença de Deus. Mas e nós? E quanto a nós? Por que nós não podemos andar nessa bênção? Se nós temos muito mais que José. Porque nós temos algo que José não teve. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. José tinha unção. José ele tinha um dom. José tinha o desejo de estar perto de Deus. Só que agora Deus realizou esse desejo em nós de uma maneira tão intensa que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Para quê? Para nos guiar a toda a verdade. Para nos guiar dentro desse propósito. Para nos guiar na vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Nós temos tudo isso dentro de nós.
Então o que é que nós precisamos? Precisamos educar o nosso coração para querer estar com o Senhor como José estava, andar com o Senhor como José andava. Querer a presença do Senhor e buscar a direção do Espírito Santo como José buscava. E o que vai acontecer se nós fizermos isso? Nós seremos abençoados em todas as coisas que nós colocarmos as nossas mãos. Ainda que a princípio não pareça. Ainda que a princípio venha uma prisão, ainda que a princípio venha uma escravidão, ainda que a princípio venha uma traição dos irmãos, ainda que a princípio venha coisas que desestabilizem, ainda que a princípio venham mulheres para atormentar a vida, para tirar a estabilidade, ainda que a princípio fique tudo bagunçado, mas se nós estamos com o Senhor, o propósito dele, que é eterno e que é perfeito, será estabelecido em nossas vidas. Então o que é que nós precisamos fazer? Precisamos confiar. E não se deixar levar pelas aparências, pelo momento. Precisamos buscar a comunhão com Deus e buscar a direção dele para as nossas vidas. Simples assim. Simples assim. Amém? Rebeca, não está espelhando, não? Não. Espelho o seu, então. O meu não espelha. Espelho o seu, algum que eu consiga enxergar. Então vira a câmera do contrário e vira para mim que eu preciso ver o que as pessoas estão postando. Nós vamos orar agora, encerrando esse culto, essa palavra. Quero que você entenda que existe um Deus. Vira. Mais pra cá. Ok. Mudança de estratégia. Mais pra cá um pouquinho. Aleluia. Aleluia, Sérgio. Feliz Dia das Mães. Amém. Aleluia. Nós vamos orar daqui a pouco pelas mães. E vamos também orar por um pedido que o Lélio fez pra gente. Amém. Aleluia. Deixa eu botar mais um pouquinho assim. Agora ficou melhor. O que eu estava dizendo antes de virar a câmera? Lembra aí? Falei sobre o propósito. A palavra que Deus diz pra gente, ela muda as nossas vidas. O que é que nós precisamos? Nós precisamos confiar nela. Escutar Deus. Escutar Deus. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para o momento. Descansar e entender que Ele tem tudo sob controle, desde que nós estejamos descansados nele. Quando José foi levado pelos irmãos, foi jogado naquela caverna, creio que José deve ter orado lá, e o Espírito Santo falou para ele assim: segura as pontas aí que eu estou contigo, mantém firme a fidelidade. E quando chegou na casa de Potifar, José podia ter chutado tudo para o alto, ter se revoltado, mas não, ele se manteve fiel. Foi o que ele disse no versículo que eu li, ele falou assim: eu não posso fazer isso, não posso trair você, mulher. Como eu vou fazer isso diante do meu Deus? Quando foi para a prisão, José permaneceu fiel lá porque a fidelidade estava nele. E onde ele andava, aquilo estava impregnado nele. Aquela característica de vida de Deus estava nele. A fé, ela anda conosco em todos os lugares. E nós vamos passar por aflições, por dificuldades, nós vamos passar por aflições. Jesus falou: tereis aflições. No Egito você vai ter dificuldades, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci as dificuldades e você também vai vencer se você permanecer comigo. Se você buscar a minha presença. Não estou falando de estar numa igreja, não estou falando de buscar uma vida religiosa. Eu estou falando de buscar a comunhão com Deus, gastar tempo orando, gastar tempo jejuando, gastar tempo meditando na palavra, lendo, buscar tempo praticando. Porque em todos os momentos nós temos situações que nós podemos andar em fé ou não. Todos os momentos nós temos situações em que nós podemos ser tentados a dar uma escapulida.
a fugir do propósito o tempo todo. Se com Jesus foi assim, se ele foi tentado com toda sorte de tentações, nós precisamos manter firme a nossa confissão de fé, manter firme o nosso foco em Jesus, manter firme o nosso alvo, manter firme a nossa fidelidade, manter firme a palavra que Deus fala no nosso coração. E se Deus fala, senta e aquieta, a gente senta e aquieta. Se Deus fala, deita e dorme, a gente deita e dorme. Se Deus fala, levanta e anda e vai para a esquerda, a gente faz. Ainda que a gente não consiga enxergar, ainda que a gente não consiga ver o que vem à frente, como alguns pastores ensinam, e eu creio assim também, fé é você dar um salto no escuro. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Você não vê o chão antes de colocar o pé. Só que Deus tem que dizer para você, coloque o pé. Porque se você der um passo sem Deus ter dado a palavra, você quebra a cara e você morre. Mas se Deus colocou você numa situação que você não está conseguindo enxergar a saída, que você está vendo a situação embolar na sua frente e você não sabe o que fazer, eu vou dizer para você duas coisas. Primeiro, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Porque tudo que você fizer vai ser baseado nas suas ideias. Segundo, se você não sabe o que fazer, não faça nada e busque a presença de Deus para que Deus te diga o que fazer. Para que Deus diga se você vai sair ou não sair. Deus vai dizer para você qual é a direção, e pode ser uma direção mínima, desde sair do emprego ou ficar no emprego, permanecer numa situação, ou não. Uma vez eu queria sair do emprego, Deus falou para mim assim, você vai sair, eu trabalhava num plantão, Deus falou assim, você vai sair desse plantão, e aí eu já me preparei naquele dia para pedir demissão. Só que aí Deus falou para mim assim, fui eu que coloquei você lá, e eu vou te tirar na hora certa. Eu falei, então tá, Deus. E eu ia para aquele trabalho todo dia querendo sair daquele trabalho. E eu passei mais ou menos 1 ano e meio indo. Só que nesse 1 ano e meio, foi o ano em que eu estava escutando a voz de Deus e várias pessoas foram abençoadas naquele trabalho. Eu orei por várias pessoas que estavam atormentadas com o marido, com condições financeiras, com dificuldade com os filhos. Eu conversei com várias pessoas e trouxe uma direção, uma palavra de Deus para aquelas pessoas durante todo aquele período. E quando terminou aquele momento, chegaram para mim e disseram assim, você foi demitido. Eu falei, amém, cumpriu-se o propósito. E de lá para cá, Deus não deixou faltar nada, Ele cumpriu todas as coisas. Mas em cada condição que eu ando, existe um propósito de Deus. Deus pode mover toda uma condição para salvar uma pessoa. Deus pode me usar para levar, para falar a uma pessoa do amor dele. E essa uma pessoa é importante. Só que o propósito de Deus, assim como foi em José, ele vai bem além, queridos. Então, o que nós precisamos fazer? Como filhos, como servos, como aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Só obedecer. Mas como eu vou obedecer se eu não escutar? Então como é que eu vou escutar? Buscando a comunhão com Ele. Buscar a comunhão, obedecer e ver o milagre. E ver o milagre. É assim que Deus faz. Nossa, como eu tenho visto nas mínimas coisas. Desde um carro que quebra e Deus me leva a uma oficina e lá eu oro por alguém. Ou situações diversas. Às vezes eu estou num lugar que eu não queria estar lá e eu paro cedo e falo assim, Senhor, o que eu vou fazer aqui? E Deus vem e traz alguém até mim, e aí eu levo uma palavra para aquela pessoa e eu abençoo a vida dela, eu oro por alguém. Deus quer usar a gente. Eu preciso primeiro sossegar a minha alma, descansar as minhas ideias, os meus achismos, os meus raciocínios humanos, a minha visão limitada e esperar. E aí ele vai movendo. E aí andar assim é muito bom. Andar no mover de Deus não é andando sobre as águas, ou flutuando, ou levitando. Isso não é andar no poder de Deus. Andar no poder de Deus é de cada circunstância, dia após dia, você vê Deus movendo, você vê Deus fazendo, você vê Deus agindo, você vê Deus lhe usando para abençoar as pessoas.
abençoando e sendo abençoado, de fé em fé, dia após dia, dificuldade vindo e você superando cada uma delas pela fé, dia após dia. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito não é para a igreja todo domingo, ou não é sair evangelizando para lá e para cá. É importante fazer isso? Sim. Mas não adianta fazer isso se você não tiver uma vida em Deus. Não adianta você fazer isso se você não tiver uma comunhão com Ele. Não adianta você fazer isso só para cumprir uma obrigação religiosa. Você tem que fazer isso direcionado pelo Espírito Santo. Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Deus quer falar conosco. Deus tem falado constantemente. Só cabe a gente parar um pouquinho e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Sossegar as nossas ideias e deixar Ele agir nas nossas vidas. Deixar Ele manifestar a glória dEle nas nossas vidas. Amém? Amém? Sérgio colocou que essa mensagem fala tudo, amém? O princípio é esse, Sérgio. O princípio é escutar Deus, sossegar, se livrar da ansiedade. O que Jesus mais fazia na terra? Saindo Jesus, se retirava para o monte e ia orar. O que Jesus mais fazia? Era pregar? Não. Era curar? Não. Era orar. Era buscar a direção de Deus. Era o que ele mais fazia, buscar a direção de Deus. Para quê? Para tudo. Desde o peixe com a moeda na boca, para ressuscitar Lázaro, ou para ir para Jerusalém, ou para entrar no barco, tudo ele fazia pela voz do Espírito Santo que falava no coração dele, e ele muitas vezes até sem entender que Jesus, como um homem, ele não podia prever o que vinha na frente, ele não tinha adivinhação, ele simplesmente agia. Ele chegava na mulher samaritana, na beira do poço, parava e sentava. Aí veio a mulher, o Espírito Santo disse para ele assim: manda pedir água a ela. Ei, mulher, me dá água. E aí desencadeou toda uma conversa que salvou toda aquela cidade. As pessoas vieram a crer. Entenderam como atitude simples que nós fazemos em Deus desencadeia toda uma situação. Porque o propósito de Deus está além da nossa limitada visão, do nosso limitado raciocínio. Nós precisamos andar no Espírito. Precisamos crer que existe algo muito grande que Deus quer fazer através das nossas vidas. Mas quem faz é Ele. Não somos nós. É Ele quem move, é Ele quem faz, é Ele quem gera, é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. E quanto a nós, cabe o quê? Nos esvaziar de nós mesmos para que Ele nos encha com o Espírito Santo, nos encha com a direção dEle, para nós andarmos de fé em fé. E onde é que eu faço isso? Quando eu entrar no meu quarto e fechar a porta e me prostrar diante dEle. E Ele vai então revelar para mim todos os segredos do coração dEle, todos os mistérios, para que eu ande na vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Aleluia. Como foi o nome da mulher que... Nina. Nina, não é isso, Lely? Ela está... Uma prima que está hospitalizada em Vitória da Conquista. Nós vamos orar pela Nina agora. Vamos lançar uma palavra sobre a vida dela, no nome de Jesus. E nós cremos, juntando a fé que está em nosso coração, com a fé de cada um que está nesse culto conosco, tanto no Rio de Janeiro como aqui em Maceió e em outros lugares do Brasil. Nós vamos lançar uma palavra sobre a vida dela. Feche seus olhos e lance essa palavra de fé comigo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá até a Nina, Pai, lá em Vitória da Conquista, no leito daquele hospital. E o Senhor é aquele que cura. Então nós lançamos uma palavra agora, pela autoridade que nos foi dada pelo nome de Jesus. A tua palavra diz que estes sinais acompanharão os que creem. Então, em nome de Jesus, nós lançamos uma palavra sobre a Nina agora, em Vitória da Conquista, naquele leito de hospital, ser curada, em nome de Jesus. Lançamos uma palavra sobre ela agora, Senhor. Ser curada, Nina, em nome de Jesus. Para que o propósito que você tem a cumprir nessa terra, ele seja executado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós lançamos essa palavra de cura e bênção sobre a vida dela.
Nós cremos e fechamos aqui na terra, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? O Sérgio colocou por nós aqui na Santa Lúcia. Santa Lúcia, nós estamos com a igreja na Santa Lúcia, Sérgio. Estamos esperando sua visita lá. Agora não, só quando terminar a quarentena. Amém? Bairro abençoado. Aprove ao Senhor colocar a gente aí. Muitas pessoas me perguntam assim, mas por que você não aluga um prédio aí no Eustáquio, perto da sua casa? Você podia ir até andando. E a minha resposta é, Deus falou comigo para alugar esse prédio aqui. Então Deus falou comigo para alugar esse prédio aqui, eu aluguei, Deus está suprido com o aluguel. E se eu for abrir as portas e uma pessoa lá entrar e escutar a palavra e for salva, eu já estou feliz, já cumpri o seu propósito. E isso tem acontecido lá. As pessoas têm entrado, têm sido salvas. Têm recebido oração, têm recebido uma palavra de Deus. E quando eu pergunto a Deus, Deus, nesse lugar aqui, em Santa Lúcia, Deus fala assim, fica aqui. No dia que eu passar aí eu falo, por enquanto fica aqui que a direção é essa. O que eu tenho que fazer, queridos? Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não sei. Só sei que eu estou lá por causa de uma palavra de Deus. E quando chegar mais para frente? Não sei. Deus vai direcionar, porque Ele tem todo um propósito. O que eu posso fazer é buscar a presença dEle e escutar. Então nós abençoamos o bairro da Santa Lúcia, no nome de Jesus. Todas as ruas, um povo salvo, no nome de Jesus. Que a Tua graça invada, Senhor. Que as igrejas lá possam crescer em unção, em graça e prosperidade, no nome de Jesus. A Tua graça sobre aquele bairro, Pai. Sobre aquela rua onde nós estamos ali. Que a Tua graça venha sobre ela, Senhor. E cada vez mais sobre o Cambuci, aquelas pessoas que precisam da Tua salvação, do Teu amor e conhecer quem o Senhor é. Nós abençoamos aquelas vidas e que a cada dia o Senhor nos dê força, coragem e firmeza para poder avançar, levando o Teu Evangelho por todas aquelas ruas. E que através do testemunho das nossas vidas de fidelidade e de honra e de prosperidade, as pessoas venham alcançar a Tua graça e o Teu amor, Senhor. Não só ali no Santa Lúcia, mas no Salvador Lira, no Tabuleiro, na cidade universitária, em toda Maceió, por onde nós passarmos, Deus. Ou então por onde a nossa voz estiver alcançando. Que a Tua graça, Senhor, possa se manifestar para que as pessoas conheçam quem o Senhor é. Não conhecer quem nós é, ou nos engrandecer, ou nenhum som sobre as nossas vidas. Nós não queremos isso. Nós não queremos enxergar o Egito e as riquezas que Ele proporciona. Nós estamos de olho no céu. Assim como José disse que não importava que os ossos dele ficassem no Egito, eles tinham que ser levados para a terra prometida. Assim, Pai, nós estamos fitando os nossos olhos, a nossa visão da Jerusalém celestial, aquela que nós temos contigo no céu. É nela que nós apegamos o nosso coração. Nós abençoamos Santa Lúcia em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos encerrar? Ana Célia entrou. Agora tinha entrado antes? Não foi, mas nós estamos colocando esses cultos, toda a palavra, o louvor, toda a administração, as orações, elas estão ao vivo no Instagram. E eu creio que eu estarei colocando também no YouTube. E eu vou mandar o link para quem tem o meu contato no WhatsApp. Se você quer receber também as ministrações via WhatsApp, você coloca o seu número aí. Eu e a pastora Glenda, a gente coloca no nosso celular, a gente envia pela linha de transmissão, pelo WhatsApp. Diariamente nós estamos enviando as mensagens, também colocamos no Instagram, mas algumas pessoas têm mais familiaridade com o WhatsApp. E nós também enviamos. Também nós enviamos orações, as pessoas também fazem pedido de oração para nós. Nós também oramos por situações específicas que às vezes as pessoas não querem colocar aqui nas mensagens do Instagram, mas nós também enviamos via WhatsApp. Aí você pode colocar o seu telefone aqui ou no direct também, a Ana Célia colocou, depois você anota, a Brenda pega o telefone dela, amém? E nós vamos enviar também as mensagens, tudo aquilo que nós temos feito em Deus para você. E ter comunhão também, e escutar, e se você tem alguma dúvida de algo da palavra também, você pode mandar para a gente, que a gente vai ler juntos e aprender juntos. Nós vamos também orar juntos. Nós podemos estar mais juntos pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Podemos. Graças a Deus, Deus tem dado essa condição para nós hoje, para nós mantermos essa comunhão.
Nós temos mantido comunhão com vários pastores de vários lugares do Brasil. Nós temos a cada dia crescido, mais e mais aprendido com eles. E eles aprendendo conosco. Isso é maravilhoso. Amém? Então, se você quer deixar o seu WhatsApp para a gente entrar em contato, você coloca. Lembre de colocar o DDD para a gente saber de que estado é. Amém? Vamos orar encerrando? Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos pela tua palavra que nos ensinou como andar em graça, em verdade, amor e entender que o propósito e a palavra que o Senhor tem para nós não se aplica somente ao momento ou à circunstância, mas se aplica a uma condição eterna, uma condição maior, uma condição do propósito do Senhor em convergir todas as coisas da tua presença. E nós queremos andar nesse propósito, Deus. Nós queremos andar na tua vontade dessa maneira. Queremos ser guiados pelo Senhor e ser usados por ti. Nós abençoamos, Pai, cada pessoa que tem escutado essa ministração, essa palavra. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Que a cada dia nós possamos passar, Senhor, pelas circunstâncias. Nós possamos passar por esse momento em que o Brasil se encontra, o mundo se encontra de maneira firme, Senhor, independente das circunstâncias, mas crendo no Senhor, no Deus Todo-Poderoso que tem guardado as nossas vidas no teu altar, no teu esconderijo. É isso que nós queremos, Pai. Estar cada dia escondidos em ti, Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre as nossas vidas, pela tua graça e pela tua verdade. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te amamos e te glorificamos, Pai. A cada dia. Nós queremos mais buscar ao Senhor. Que essa palavra que foi ministrada hoje possa encontrar nos nossos corações e despertar o desejo de buscar mais a Deus e escutar a direção e o propósito, para que através desse propósito, com fé, nós possamos andar dia após dia, crendo que o Senhor cuida de nós e que tem o desejo de nos usar para propagar o Evangelho. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus seja louvado na sua vida. E na terça-feira estaremos mais uma vez ao vivo. Aqui, enquanto durar esse decreto do governador, nós estaremos aqui, então, glorificando ao Senhor. Amém? Deus seja louvado na sua vida. E até mais. Tchau.